Meu irmão, você que está com o seu filho de 3 a 9 anos, caso deseje que ele receba uma instrução bíblica, no nosso Ministério de Crianças está disponibilizando um instrutor que vai ensiná-lo através da palavra. As crianças de 3 a 9 anos podem se dirigir ao nosso anexo de educação. Você que nos visita, caso queira conhecer a instrutora, acho que é Maiara Barros que foi aí, né? Eu vi a Maiara Barros hoje que está na instrução das crianças. Você é convidado. Para os bebês de 0 a 2 anos, o berçário está funcional, está funcionando. De lá você pode acompanhar a pregação também e assim também tranquilizar o seu filhotinho, caso ele precise de alguma ajuda urgente. Então, crianças de 3 a 9 anos, lá no nosso MCC, e os bebezinhos de 0 a 2 anos, caso necessite, você pode usar o nosso berçário e continuar acompanhando esta mensagem. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 13, versos de 1 a 7. Nessa noite nós falaremos sobre a igreja e o governo civil, como crentes devem agir, pensar e votar biblicamente. Romanos, capítulo 13, deixe a sua Bíblia aberta, nós leremos em tempo oportuno. Meus irmãos, no próximo domingo o Brasil será palco de uma grande batalha eleitoral. A cidade vai estar agitada, vai ser uma festa. Obrigado. Vai ser a grande festa da democracia, pessoas de verde e amarelo, pessoas de vermelho, pessoas de preto, pessoas de todas as cores estarão indo às urnas para fazer a sua opção e a sua decisão. Cada um de nós, de igual modo e também com o mesmo direito, expressará a sua alegria ao se dirigir à sua zona eleitoral e depositar o seu voto naquele que vai assumir a cadeira presidencial pelos próximos 4 anos. Eu tenho certeza que todos nós aqui estaremos nesse exato momento antenados aí ou no celular ou na televisão, ou quem for mais tradicional da minha época, da época do Alain e do Cadinho ali, com o rádio AM no ouvido, ouvindo a apuração, voto a voto, acompanhando ali em favor ou em desfavor do seu candidato. Certamente será um domingo onde crentes estarão com o sentimento de oração, pedindo que Deus conduza a nossa nação por quem quer que seja aquele que vai assumir como um novo presidente. Essa situação ela é tão diferente para nós, porque afinal de contas o que vai estar em jogo é a vitória daquele que nós consideramos cândido, que é a expressão latina que define a palavra candidato. A palavra candidato vem do latim candidus, que era aquela pessoa de elevada moralidade, uma pessoa piedosa, uma pessoa zelosa, sem mácula e cheio de candura, simbolizada pelas suas vestiduras brancas, pelas quais ela transitava entre o Senado romano, expressando assim a pureza daquele que governa o povo. Dessa palavra derivam outras que explicam por que nós votamos em quem votamos. Por exemplo, da palavra cândidos, de candidato, vem a palavra candelabro, candeia. Isso quer dizer que aquelas pessoas que nós vamos votar, em quem nós depositaremos o nosso voto, serão pessoas que iluminarão diante da noite escura da nossa alma, da nossa nação, e apresentarão o caminho que nós devemos seguir pelos próximos 4 anos. Portanto, eleição nunca é apenas sobre apertar números em uma urna. Eleição, votar, é acreditar naquilo que está sendo firmado por alguém. Voto é você confiar profundamente em quem promete e naquilo que ele está prometendo. Toda a eleição mexe com aquilo que nós amamos, mexe com aquilo que nós confiamos e mexe com aquilo que nós desejamos daqueles que nós consideramos dignos para nos ajudarem, intercederem por nós, direcionarem a nossa nação. Afinal, nós achamos que eles são aptos para estarem onde estarão. Ao votarmos em alguém, nós estamos considerando que aquela pessoa é apta para estar lá. Ela é confiável, ela é competente. Por isso ela é o meu candidato. E a guerra se estabelece quando o meu candidato deve ser o seu candidato também. A minha intenção nessa noite não é ser cabo eleitoral de nenhum dos dois candidatos.
e muito menos convencer você com os meus argumentos que a sua escolha é ruim e que a minha escolha é boa, e muito menos mostrar para você que o meu candidato é mais puro ou melhor do que o seu. Eu reforço publicamente que a nossa igreja não é nem bolsonarista e nem lulista. Nós não somos reféns de nenhuma bandeira partidária. Não acreditamos que nem Bolsonaro e que nem Lula são a salvação para o nosso país, pois a Escritura diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Repito o que eu já disse e tem sido a minha posição pública durante todo esse tempo da eleição. Nem Bolsonaro, com seus radicalismos, com seus discursos pesados, com o seu palavreado incompatível com o seu cargo, com a sua insensibilidade moral e afetiva, e muito menos Lula, com seu histórico envolvido em corrupção, com seu aceno ideológico para a esquerda, representam os princípios do Evangelho. Nenhum desses dois defende a bandeira que a Bíblia apresenta. Não desperdiçarei o púlpito da nossa igreja para falar de homens e de suas propostas, porque não é isso que um pastor deve fazer. Muito menos meu desejo aqui é denegrir políticos usando palavras de baixo calão. Não vou chamar ninguém de ex-presidiário, de ladrão, de pedófilo, de miliciano, de genocida, de fascista, comunista, cachaceiro, mentiroso ou qualquer outra coisa assim. O púlpito não deve ser usado para ofender pessoas dessa maneira e muito menos rebaixar o evangelho a esse tipo de postura. Meu desejo hoje é levar você nos próximos minutos a uma profunda reflexão sobre as suas motivações mais profundas para votar, para que você enxergue-se como um cidadão cristão que é, e assim, se Deus permitir, no próximo compromisso das urnas você sairá de lá consciente, sairá de lá com a consciência tranquila, com a alma em paz, sabendo que tomou a sua decisão pautado nas Escrituras, e não em conversinha fiada de youtuber, de ex-cantor que de uma hora para outra virou comentarista político ou de alguma coisa assim. Meu desejo é que hoje você enxergue na Escritura como você deve pensar biblicamente sobre eleição, como você deve ou deveria agir em tempos desses como os nossos, onde é necessário que cristãos tenham uma postura digna do Evangelho em tempos tão polarizados como esse. Por isso, eu convido você a ler comigo Romanos 13, de 1 a 7, e observar o que a Bíblia nos orienta nesse importante momento que todos nós, como crentes e cidadãos, políticos que somos, cidadãos da polis, temos que agir em favor do Evangelho. Diz assim o texto: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por eles instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são para o temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais impostos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. E a quem honra, honra. Vamos orar mais uma vez? Espírito Santo, esse texto é fantástico, a tua palavra é linda e sempre nos instrui, pois ela é o farol que ilumina a nossa consciência. Por isso nos ajuda nessa noite a olharmos para esse texto da tua palavra e sairmos daqui orientados, nutridos, alimentados, sabendo que ela é a palavra de Deus que consegue chegar no mais profundo do nosso coração. E apesar do instrumento que conduz o microfone ser falho e pecador, a tua igreja ouça a tua voz e saia daqui ciente, consciente e admirada do poder do Evangelho nas coisas mais comuns da nossa vida. É assim que pedimos em nome de Jesus. Meus irmãos, diante dessas informações
para definir o tom da preleção dessa noite, em que eu não usarei esse tempo aqui de forma indevida e tentando de alguma forma convencer você de algo que já está no seu coração, eu quero apenas apresentar alguns pontos que a Bíblia nos orienta como cidadãos e cristãos que somos para tratarmos de política, o nosso relacionamento com o governo civil. E diante do texto que nós estamos, eu quero primeiro situar você de algumas questões fundamentais, para que você entenda por que esse texto está na Escritura e por que ele é importante hoje para nós. E por isso, eu quero começar te dizendo por que esse texto foi escrito. Por que em determinado momento da Bíblia há um trecho que fala sobre a relação do crente e o governo civil e as autoridades civis estabelecidas. Esta seção de Romanos, ela faz parte de um grande bloco que precisa ser considerado. E qual é o bloco? O bloco onde Paulo está instruindo os crentes a viverem de forma renovada e transformada nesse mundo. Esse texto faz parte de um bloco maior, onde Paulo está ensinando os crentes a viverem de forma transformada. Esse pensamento começa no capítulo 12, nos versículos 1 e 2. E a partir daí, Paulo vai dizer o seguinte: o verdadeiro cristão, ele vive uma vida renovada entre ele e Deus. Verso 1 e 2 do capítulo 12. Ele vive uma vida renovada entre os seus irmãos de fé. Versos 3 ao 14. E ele vive uma relação transformada com as pessoas de fora da igreja, incluindo os próprios inimigos do evangelho. É o que ele fala do 14 ao 21. Agora, o pensamento de Paulo continua, ensinando como crentes devem se comportar de forma renovada e transformada em relação às autoridades civis. O bloco do capítulo 13, dos versos de 1 a 7. Portanto, o texto foi escrito para ensinar a mim e a você como nós devemos nos relacionar, uma vez que fomos transformados pelo Evangelho, fomos renovados em nossa mente e vivemos a mente de Cristo a lidar com as questões da vida comum, os outros, nós mesmos, os inimigos e as autoridades instituídas. O texto também foi escrito porque a igreja de Roma, em sua maioria, nesse contexto aqui, era constituída de judeus. E um detalhe importante é que, nessa situação, muitos judeus estavam revoltados com o governo atual e estavam desejosos de se livrarem dos governantes e se levantarem contra o poder romano em uma espécie de guerra civil. E o que estava acontecendo é que o imperador desta época aqui estava massacrando os judeus, estava perseguindo a igreja e eles estavam sofrendo muitas retaliações apenas por serem cristãos. Atos capítulo 18, verso 2, nos mostra o que estava acontecendo aqui. Os cristãos estavam sendo perseguidos, muitos estavam abandonando as suas casas pelo fato de serem cristãos. Cláudio, o imperador, estava decretando que todos os judeus se retirassem de Roma. Ou seja, havia um clima de revolta contra o governo, havia um clima de desejo por uma libertação daquele que estava perseguindo a igreja. Por isso, Paulo precisou se posicionar, ensinando e instruindo o povo de Deus como lidar biblicamente nesse momento de tensão. Um outro fator importante para justificar o porquê que esse texto fala de política, de relação com o governo civil, magistrado civil, no meio da carta de Romanos, é que muitos cristãos do primeiro século achavam que o evangelho não tinha nada a ver com as coisas e poderes desse mundo, já que era reino de Deus, já que era sobre o céu, já que era sobre morar com Jesus. Muitos crentes estavam olhando para a relação política de forma demonizada. Achavam que política era coisa do diabo, que toda a liderança humana era maligna e que não sabiam lidar com as questões de autoridade. Por isso, Paulo orienta esses irmãos sobre qual é a contribuição da igreja para o mundo. Como a igreja se comporta no campo político e serve como um instrumento de equilíbrio e coerência nesse cenário tão complexo. E a última justificativa por que esse texto foi escrito
É porque Paulo está relembrando aos crentes desta época aquilo que Jesus ensinou em Marcos 12, verso 13 em diante, sobre a relação e a responsabilidade cristã nos aspectos políticos e de governo. Paulo está apenas ensinando aos crentes de Roma sobre como lidar com aquilo que é de César. E Jesus havia ensinado isso para os seus apóstolos e Paulo agora estava transmitindo isso para uma nova geração de crentes. Então, por que isso aqui está na Bíblia? Porque era necessário que naquele momento e hoje a igreja entendesse o nosso posicionamento e relação com a questão da política. Uma segunda informação fundamental é para que esse texto foi escrito. Uma vez que nós sabemos o porquê, é interessante saber qual é a finalidade. E podemos afirmar claramente que Paulo escreveu esta unidade porque ele queria mostrar para a igreja que Deus estabeleceu o governo civil por causa da dureza do coração do homem, ao desejar, lá em 2 Samuel, que homens iguais governassem sobre os homens, rejeitando assim o governo de Deus. Então Paulo está relembrando à igreja que a relação com o governo civil foi fruto de um desejo do próprio coração humano de ser governado por reis, seus iguais. Deus está agora, através de Paulo, trazendo à memória da igreja que foi o próprio homem que escolheu que homens governassem sobre homens. E já em 2 Samuel, Deus fala, esses líderes serão pesados para vocês. Vocês pagarão pelos seus cavalos, vocês pagarão pelas suas comidas, eles cobrarão coisas de vocês. Paulo está apenas lembrando a igreja de que ser governados por homens, por mais corruptos que fossem, por mais raivosos que sejam, foi uma decisão do coração do homem que Deus entregou para que ele provasse do fruto do seu próprio pecado. Então, Paulo está dizendo o seguinte: Deus deu ao homem aquilo que ele pediu. Mas Deus é tão misericordioso que, apesar de homens pecaminosos, homens pecadores, governando outros homens, ainda assim, Deus tem um propósito divino para cada governante que assume o poder em determinado momento da história. Deus está conduzindo o coração do governante. O texto foi escrito para mostrar que mesmo diante de corações pecadores de governantes, o mundo seria bem pior sem eles. Paulo vai nos ensinar nesta noite que, mesmo ruim do jeito que está, sem homens governando homens e não tendo o governo de Deus sobre o mundo seria ainda pior do que é. Por isso, apesar de não ser o jeito correto de ser governado, o mundo ser governado por outros homens que lideram sobre grupos e nações, o mundo seria pior sem governos estabelecidos sobre os demais. Vemos também que o texto está escrito para ensinar que os cristãos devem evitar desordens e rebeliões, por entender que cada governo vem da vontade de Deus para corrigir, ensinar, abençoar ou dificultar a vida do povo em cada geração. Paulo vai dizer que se o crente entende o que está acontecendo biblicamente, ele não promoverá desordens ou rebeliões. Por fazer isso, ele está ofendendo o próprio Deus que conduz a história. E o texto foi escrito para ensinar que cada autoridade prestará contas a Deus sobre os seus atos. Que nenhum homem, ao assumir o governo, terá impunidade diante de Deus daquilo que lhe foi otorgado como autoridade. O texto nos mostra que todo líder deve ter consciência de que ele está debaixo do governo do Senhor e que ele assume um poder porque Deus assim o permitiu. E aquele que fez isso e achou que poderia ser maior do que Deus, em Daniel capítulo 4, versículo 32, teve um fim trágico, comendo capim com os bois do campo, pois achou que o seu poder seria maior do que o próprio Senhor. Então, o texto foi escrito para explicar que toda autoridade é constituída por Deus. Independente se foi o meu candidato ou o seu candidato, Paulo está dizendo que toda autoridade foi instituída por Deus e que nós não devemos duvidar do plano divino do Senhor.
mesmo que isso nos traga aflições momentâneas, mesmo que isso nos traga peso e consequências danosas no coração, pois Deus continua no controle, Deus continua agindo através desses líderes, mesmo quando eles são severos, nocivos e danosos para a nação. Então o texto foi escrito para situar a igreja a pensar biblicamente no momento de decisões políticas. E para reforçar o que você está ouvindo, eu quero só te lembrar quem foi que escreveu isso. Às vezes a gente fala assim, Paulo, meu brother e tal, Paulo, gente boa. Mas irmãos, Paulo foi alguém que viveu debaixo de um governo totalitário, opressor, odioso contra os cristãos e a igreja, um governo cruel, um governo pagão e imoral. Paulo viveu sobre o tempo do império onde Cláudio e Nero foram os imperadores que estavam no poder e se dedicaram para oprimir a igreja de Cristo. Se dedicaram em muitos esforços para dizimar o cristianismo de uma forma totalitária, agressiva e violenta. Quem escreveu esse texto sentiu na pele o que era ser governado por um ímpio. Não era alguém que ouviu dizer que na época da ditadura era pior. Foi alguém que estava dentro de um contexto de opressão. Quem escreveu aqui não estava fazendo uma universidade, lendo livros de história escrito por uma versão dos fatos e achando que tinha a opinião final sobre tudo. Quem escreveu estava sendo pressionado a negar a sua fé por causa de um governo opressor. Quem escreveu, para que você tenha em mente isso, foi alguém que foi vítima do ódio do Estado contra os valores do cristianismo. Foi alguém que perdeu a sua vida por causa do Evangelho. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, Atos, capítulo 16, mostram como o governo, o Estado, oprimia e matava aqueles que eram fiéis a Jesus. Portanto, Paulo escreve essas palavras tendo convicção do que está escrevendo. Agora perceba, ele não estava teorizando, ele não estava lendo um livro de Marx, não estava lendo outro teórico para produzir uma visão política. Ele estava dentro da tensão. E a partir desse contexto que ele escreve o que escreve. Você poderia muito bem ver que aqui, diante de toda essa opressão, Paulo poderia inflamar os crentes a uma rebelião. Paulo poderia ter uma visão contrária sobre o governo, uma visão anarquista, uma visão indiferente. Mas observe que quem escreveu esse texto era alguém que conhecia profundamente o coração do Evangelho e a corrupção do mundo caído. Por isso Paulo escreve para uma igreja se posicionar não de forma partidária, não de forma idolátrica diante de A ou B, mas uma postura de cristianismo autêntico diante de um momento de tensão. Vivendo debaixo da pressão, vivendo debaixo da perseguição, Paulo não nos inflama, mas Paulo diz: obedeçam, honrem, orem, temam, sejam fiéis a Jesus. Por isso, quem escreveu tem mais autoridade do que qualquer comentarista da CNN, da Globo, de qualquer jornal que você leia. Essa é uma visão que deve ser considerada para você e eu, cristão, que estamos pensando sobre política. Porque ao invés de ouvirmos Felipe Neto, ouvirmos Nicolas Ferreira, ouvirmos CNN, deveríamos ouvir o que a Bíblia está dizendo, de alguém que estava inserido no contexto para falar sobre política. Paulo escreve, então, para nós, nos mostrando que nós estamos muito longe de viver uma realidade igual a que ele estava vivendo. Nós estamos muito confortáveis, assustados com o preço da gasolina, assustados com o desarmamento ou com o armamento, assustados com coisas aqui e acolá, mas que estão totalmente longe de um tipo de opressão que Paulo viveu. Portanto, ele teria muitos motivos para escrever tudo muito diferente daqui, mas ele escreve decidindo não ser um rebelde, mas alguém que por causa do Evangelho se posiciona de forma bíblica no momento de tensão. E é por isso que eu quero fazer você pensar comigo nessa noite, qual ensinamento esse texto nos traz, de posse do porquê foi escrito, para que foi escrito, e com a finalidade de passar uma mensagem por quem escreveu. Eu quero te fazer pensar nessa noite como esse texto de Romanos vai nos ajudar nessa semana final
a tomarmos decisões bíblicas sobre os nossos candidatos e sobre a nossa eleição. Em primeiro lugar, o texto implica que o crente deve viver de maneira biblicamente transformada com as autoridades instituídas. E com visão transformada, eu quero dizer o seguinte: o verdadeiro cristão que quer ser guiado biblicamente nesse momento, ele deve reconhecer e honrar qualquer que seja a autoridade legitimamente estabelecida. Independente se foi o seu candidato ou foi o outro candidato que você chama de coiso, que você chama de aquele outro, que você chama de genocida, que você chama de corrupto, a Bíblia vai ensinar que independente de quem seja aquele que for legitimamente eleito, você deve reconhecer e deve honrar. Uma segunda forma bíblica de viver este momento, de forma renovada, é que nós não devemos apoiar qualquer tomada de poder ilegítima. Não faz parte da índole do cristianismo promover qualquer tipo de rebelião para tomada de poder fraudulenta, ilegítima, agressiva, em nenhuma hipótese. Isso aconteceu lá no céu e foi tirado, podado, tão logo aconteceu. Não é permitido para o cristão promover nenhum tipo de tomada de poder que não seja legitimamente estabelecida, independente se é o seu candidato que ganhar ou não. Nós devemos viver de forma atuante nas esferas políticas de poder, e não apenas sendo alto-falante de candidato em época de eleição. O que tem acontecido é que 3 anos e meio se passam sem que você sequer saiba o nome do seu prefeito, do seu governador, do senador. Você não sabe nem quem votou, porque você votou num colega seu que pediu um voto de última hora. Mas chega 6 meses antes da eleição, você se torna um militante político. Come pão com mortadela, vai para a igreja católica, vai para terreiro de umbanda, faz o que você quiser para ganhar um voto para o seu candidato. O texto nos ensina que o verdadeiro crente, ele deve estar diariamente, de forma ativa, cobrando, orando, temendo, honrando, contribuindo para uma paz política no seu meio. Em segundo lugar, o texto me ensina que também existe um limite para o exercício da autoridade civil e que Deus não deixa que homens governem do seu jeito, a seu bel prazer. O texto também vai tranquilizar o meu coração para aquele candidato que assumiu o poder. E ele vai me ensinar que se o governo civil pune, refreia as obras do mal, o crime, a violência, as desigualdades, a injustiça, usando até mesmo a espada, a força armada, as forças armadas, para esse fim, eu devo apoiá-lo. As autoridades são eleitas para refrear as obras do mal. O mundo é caído, o homem manifesta o seu pecado e as autoridades são eleitas para promover a paz, refreando o mal, diminuindo as desigualdades e, se for necessário, usando a espada para isso. Mas o texto me ensina, no versículo 4, que é dever da autoridade civil proteger a família, proteger os cidadãos de bem, aqueles que andam de acordo com a lei, promover a moral, guardar a justiça, zelar pelos bons costumes, também usando a espada se for necessário. Portanto, o discurso que nós devemos observar sobre as propostas políticas vão além da fisionomia do meu candidato. O que um crente deveria fazer neste momento é olhar para o governo atual, olhar para as futuras propostas de governo e ver como elas são balanceadas pela Escritura e não pela minha ideologia. Não é porque eu sou a favor da agenda LGBT que vou votar numa proposta LGBT. Não é porque eu sou a favor do conceito de armamento livre e solto que eu vou votar em alguém que defenda essa bandeira. O que eu devo observar é se os governos que estão se propondo a assumir o poder têm dentro de suas pautas refrear o mal, proteger o cidadão de bem, manter a justiça, a moral, os bons costumes, proteger a família, cuidar daqueles que estão sob seus cuidados. O texto me ensina que enquanto o governo civil
se contenta a fazer o que lhe é estabelecido como ministro de Deus, versículo 4, todo cristão deve apoiar, deve honrar e deve orar, independente de ser o seu candidato ou não. Portanto, meu querido irmão que aqui vai votar no PT, se no dia 30 Bolsonaro ganhar legitimamente, é seu dever como cristão orar por ele, temer, contribuir para que o seu governo seja um governo de bênção para o mundo. Mas você que é bolsonarista, se Lula ganhar, é seu dever dobrar os seus joelhos e orar pelo candidato. É seu dever contribuir como cidadão de bem, apoiar, honrar, zelar para que o governo seja benéfico para o país e não se levantar em favor de bandeiras de revolução contra um governo que foi legitimamente estabelecido. Mas, se esse governo que assume o poder desvia sua conduta, é responsabilidade do cristão resistir e se opor com a espada, se for necessário. O equilíbrio está aqui. Nós, como agentes políticos que defendemos a bandeira do Evangelho, jamais concordaremos com qualquer governo que limite a nossa expressão de adoração, de fé, e que coloque sobre você ou sobre mim algum tipo de postura que me faça negar os princípios do Evangelho. Pegaremos em armas se for necessário para defender a nossa fé. Esse é o limite do relacionamento entre o magistrado civil e a igreja. Mas observem que essa oposição não é porque eu não gosto do candidato, não é porque eu não acho ele legal, não é porque eu não gosto das coisas que ele fala, é pelo seu compromisso contra o Evangelho e contra a igreja. Enquanto isso não acontecer, você não tem o direito cristão de ser uma pedra de tropeço no governo civil. Em terceiro lugar, o texto implica que a sujeição às autoridades é diferente de um servilismo, de uma subserviência cega e uma idolatria política. É o que temos visto demais nos últimos tempos. Trata-se de servir, de se sujeitar, versículo 1, como um comportamento cristão maduro, consistente, bíblico, que visa promover a paz. O texto começa com uma expressão forte, todo homem. E a ideia é que independente de quem você seja, você pode ser um famoso influenciador digital ou um reles pastor da ICEA Quatraque. Todo homem deve estar sujeito às autoridades. Desde que essas autoridades não se coloquem contra o Evangelho, contra a igreja, contra a fé cristã. Mas enquanto isso não acontece, é dever de todo cristão orar pelos líderes, contribuir, apoiar, honrar a liderança legitimamente estabelecida. Trata-se de promover a paz. Trata-se de ser exemplo pessoal e como igreja para fortalecer um ambiente saudável, porque é isso que convém aos santos. Trata-se de você e eu sermos representantes da paz do Evangelho em um mundo polarizado. Trata-se de nós, como igreja, sermos luz num mundo que está em trevas, desesperado e não sabendo como agir. Todo homem está sujeito às autoridades, significa que nós devemos honrar pelos compromissos civis e cidadãos que temos como habitantes da polis. Opiniões e votos políticos não deveriam ser a causa de desarmonia dentro das igrejas, dos lares, das famílias. Meus irmãos, e eu refaço uma fala que disse há algum tempo aqui na igreja. Dia 30 vai passar. O seu candidato vai ganhar ou vai perder, mas e as cicatrizes que ficarão na sua reputação? As brigas que você causou dentro da sua casa, as inimizades da sua família, os exageros que você cometeu em nome da sua idolatria política, os estragos que você proporcionou na sua vizinhança, até mesmo na igreja, vão perpetuar. Sabe por quê? Porque você foi conduzido por uma cegueira que te livrou, te tirou, perdão, do princípio fundamental da fé, de sermos luz, de sermos sal. Queridos,
Essa visão que Paulo nos apresenta do porquê, do para quê, quem escreveu e qual era a finalidade ou as implicações são fundamentais para nós nessa semana. Porque ao fazer a sua opção política, você tem todo o direito, eu não posso desfavorecer você porque veio de vermelho, ou não posso desfavorecer você porque você tem uma opinião política contrária à minha, porque nós somos irmãos em Cristo, nós somos agentes do mesmo reino, nós deveríamos ser a lucidez e a sensatez que esse mundo não tem. E qual é a grande frustração dos nossos dias? Os crentes estão sendo mais insensatos do que os filhos das trevas. Nesse posicionamento de Paulo, e diante dessas argumentações, é que eu quero trazer, em breves palavras, orientações pastorais sobre como você deve votar. Veja que eu não disse em quem você deve votar. Como você deve votar, como você deve agir e como você deve pensar biblicamente nessas eleições. Em primeiro lugar, todo eleitor cristão deve ser um eleitor ativo e não massa de manobra dos outros. Eu vou votar em fulano porque Beltrano falou que eu deveria votar nele. Use a sua mente renovada de Romanos 12. Use a sua mente de Cristo para se inteirar das propostas, dos assuntos, dos dilemas, das dificuldades. Seja ativo nesse processo. Por isso, meu irmão, isenção não é uma opção bíblica de voto. Você não deve ser o crente isentão. Não, você gosta do Lula? Cadê o Ramon? Gosto. Você gosta do Bolsonaro? Também. Você deve ter uma opinião, não deve ser isento, você deve ter a clareza para argumentar. Voto nulo, voto em branco, embora seja um direito constitucional, biblicamente é uma abstenção do seu papel de luz no meio das trevas. É você omitir a luz que você é para que trevas decidam em seu favor. Por isso, todo eleitor cristão deve ser ativo no direito e no exercício do seu voto. Todo eleitor cristão deve votar tendo em mente os deveres e responsabilidades do magistrado civil. Você sabe o que um presidente pode fazer? Você sabe qual é o dever e os poderes de um presidente? Tem gente que diz, se Lula ganhar, a igreja vai fechar. Ele pode fazer isso? Se Bolsonaro ganhar, ele vai dar uma arma para cada cidadão brasileiro. Ele pode fazer isso? Você sabe o que um presidente tem o direito de fazer? Então, para que você vote com consciência, pelo menos tenha uma noção das responsabilidades e os deveres do magistrado civil. Crentes não votam apenas para garantir seus empregos. Se você votou nas eleições municipais porque o teu chefe mandou você votar, peça perdão a Deus. Você foi usado como massa de manobra, você pecou porque você não decidiu de forma ativa, de forma saudável e de forma bíblica, você agiu de forma egoísta, você virou as costas para uma nação inteira e pensou somente no seu bolso, você foi um egoísta. Crentes não votam apenas para seu benefício próprio, crentes deveriam votar naquilo que é melhor para a nação. Crentes não votam apenas porque não gostam do candidato A ou do candidato B. O que mais a gente ouviu é, eu não vou votar no fulano, ele é muito desbocado, fala muito palavrão, faz isso, aquilo, outro. Eu não vou votar no outro porque foi preso, não sei o quê, não sei o quê. Nós não estamos escolhendo um marido ou uma esposa. Você não vai imprimir uma foto dele para botar na cabeceira da sua cama. Você não deve votar em alguém só porque você não gosta desse candidato. Afinal de contas, um presidente não governa sozinho. Nós não estamos numa monarquia tirânica. Ele não governa sozinho. Por isso, o crente não deve ter essa opinião. Eu não vou votar em fulano porque eu não gosto que ele só tem 9 dedos. Ou porque o outro é muito desbocado. Isso não é critério para você votar biblicamente. Crentes devem votar de olho em propostas e fatos, e quanto essas questões se aproximam da Bíblia. Sabe qual deve ser o teu critério para apertar os números lá no dia da eleição? O quanto que dessas propostas aqui, eu vou deitar minha cabeça em paz à noite, sabendo que eu concordei com isso.
independente de qual seja a tua opção. Se você disser que ao ler essas propostas, você conseguirá orar por elas e dormir em paz, elas vão te dar uma consciência tranquila. Crentes votam por acordos e propostas que se aproximam do que a Bíblia defende. Todo eleitor crente deveria dedicar-se um pouquinho mais sobre política, para saber conversar sem demonstrar um discurso arredio, um discurso odioso, um discurso de divisão. Eu deveria ter o meu direito a opinar politicamente e discordar de você, e ainda assim, no final, orarmos uns pelos outros e pelo nosso país. Mas como não estamos preparados, nós bloqueamos as pessoas que não votam no nosso candidato, nós ironizamos, nós começamos a atacar com indiretas, porque não temos maturidade para isso. O voto do crente deve ser naquele político que se entende como ministro de Deus e não que deseje ser o Deus da nação. Isso que o texto nos ensina. Nós vamos votar naquele que acha e que entende que a sua autoridade é derivada, não aquele que se sente o próprio Senhor sobre todos. O eleitor cristão não deve votar pensando que o seu candidato resolverá todos os problemas do mundo. E essa é outra ilusão que nós estamos vivendo, achar que se eu colocar o meu candidato no poder, todos os problemas do mundo vão acabar. O Quatraque não vai ter mais falta d'água, vai ter tudo funcionando, o ônibus vai passar na hora, o sol não vai ser quente demais, não vai chover fora de época. Meu irmão, sempre haverá corrupção, sempre haverá criminalidade, sempre haverá carência nos serviços de primeira necessidade. Sabe por quê? Porque nós estamos fora do paraíso. Talvez você está sonhando com alguém que vai resolver problemas impossíveis de serem resolvidos, porque nós não estamos no Éden. Por isso, não se iluda quando alguém falar: olha, quando fulano ganhar, você vai comer picanha, quando fulano ganhar, nós vamos poder viajar para o exterior. Não seja um iludido, seja coerente na sua decisão. Todo eleitor cristão deveria ter a clareza de que toda disputa de poder é uma batalha espiritual, ou a favor ou contra o Evangelho. Portanto, debaixo de oração e de temor ao Senhor, nós deveríamos considerar isso na hora de votar. Meus irmãos, percebam que, diante de tudo que eu falei, eu não conduzi o seu voto. Não importa em quem você vai votar, o voto é secreto. Mas o meu papel como pastor dessa igreja é fazer você considerar o que a Bíblia diz diante desse momento. Eu não vou ser seu inimigo se você votar diferente de mim, e nós não vamos viver isso aqui na igreja. Os irmãos sabem o quanto de esforço nós dedicamos para manter a unidade e a paz no nosso contexto eclesiástico. Mas eu preciso dizer que é com base no que a Bíblia diz, e não o que a sua família diz, o seu chefe diz, a televisão diz, que você deveria escolher seu candidato, sem esperar dele nada além do que a Bíblia mostra que ele deve ou pode fazer. Se você cria expectativas que não são bíblicas e motivações que não são coerentes com o Evangelho, você está errado. Não existe um vilão e não existe um mocinho nessa eleição. Não é uma briga do bem contra o mal. Não é a briga de alguém que vai salvar o Brasil e outro que vai afundar o Brasil. Nós não precisamos nos dividir e nos atacar como se fôssemos inimigos uns dos outros. Você e eu temos uma liberdade constitucional de escolher quem nós quisermos. Mas como crentes, nós precisamos continuar juntos olhando para a Escritura. E no dia e na ocasião que nos for concedida, tomar a nossa decisão, certos de que a Bíblia está direcionando o nosso coração, para qualquer candidato que seja, para qualquer que seja o seu posicionamento político. Você não será melhor, você não será pior, mas certamente as nossas escolhas lá na frente serão de nossa responsabilidade. E por isso é que, olhando para a Escritura, o nosso papel como crentes nessa eleição, agindo, pensando e votando, não é olhando para nós, mas é olhando para a Escritura, para aquilo que Deus direciona ao seu povo em tempos de tensão como esse. Com base nisso,
Você tem uma semana para orar, para confirmar o seu voto. Você tem uma semana para dobrar os seus joelhos e dizer: Senhor, eu tenho certeza do meu voto, porque eu sei que é o melhor para o meu país, porque eu sei que não fere a tua palavra, porque eu sei que é a minha contribuição para melhorar a minha geração. Diante disso, meu querido, que Deus te abençoe, que te faça votar com consciência, com temor bíblico, com o coração em paz, e que domingo que vem, a essa hora, quem quer que seja o novo presidente do nosso país, se for de forma legítima, de forma correta, nós passaremos a honrar, a respeitar e a orar, quem quer que seja ele. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Pai querido, a tua palavra sempre será o farol, o piso, a direção que nos aponta a forma correta de agir e pensar. Nessa noite nós ouvimos o que Romanos 13 nos ensina diante desse momento tão delicado que nós estamos vivendo. Como cidadãos políticos, temos o nosso coração impactado por tantas coisas que estamos vendo e ouvindo, e por isso é necessário ouvirmos o que a tua palavra diz para o teu povo, e ao ouvir o que a Escritura nos apresenta, certamente hoje somos indesculpáveis sobre a nossa decisão. Sabemos o que a Bíblia exige de nós, sabemos o que a Bíblia nos leva a refletir sobre a nossa decisão, e faremos de acordo com os princípios da palavra. Não oramos aqui por um candidato ou outro. Não oramos aqui para que um prevaleça e o outro caia. Oramos para que quem for assumir o poder enxergue-se como um ministro de Deus. Enxergue-se como alguém que nesta geração foi colocado pelo Senhor, ou para trazer 4 anos de leveza e paz para o país, ou para trazer tempos de dor e sofrimento para o teu povo. Mas independente de qual seja o resultado e do que quer que aconteça à nossa nação, nós sabemos que é o Senhor quem constituiu, o Senhor tem um plano, tem um propósito, e nós nos dobramos a Ele. Porque a tua vontade, Senhor, no dia 30 deste mês, será boa, perfeita e agradável, como tem sido até aqui. Por isso, como crentes que somos, nos rendemos à tua palavra, nos colocamos à disposição do Evangelho para modelar o nosso coração, e que nós possamos exercer a nossa cidadania, conscientes de que nós somos sal e luz, somos peregrinos, somos transpolíticos, mas também temos responsabilidades de, na nossa geração, manter o mundo pacificado, mesmo estando longe do paraíso. É assim que oramos em nome de Cristo. Amém. Vamos cantar.